esse é o M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 25º Congresso Unidas. E a gente vai falar agora sobre um dos temas que mais estão em alta desde que a gente teve o surgimento da pandemia do coronavírus, que é telemedicina. E para isso eu vou conversar com Guilherme Weigert, que é CEO e cofundador da Conexa. Boa tarde, obrigada pelo seu tempo. Guilherme, eu queria começar esse papo com uma pergunta aqui. A gente sabe que a telemedicina ela assumiu um protagonismo muito grande, né, nesse momento em que, especialmente 2020 ali, ela foi regulamentada, inclusive de uma maneira bastante ágil para a gente poder atender esse novo cenário que foi o fique em casa durante a pandemia. Mas a gente sabe que os benefícios da telemedicina, eles são gigantes, especialmente quando a gente olha para um país continental como o Brasil. Queria que você contasse um pouco sobre o quanto a telemedicina transformou a saúde, o quanto tem ainda para propor aí de mudanças e de facilidade de acesso à saúde aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo tempo aqui. Então, primeiramente, acho que é importante, você falou, né, acesso, né? Então, a gente tem menos de 25% da população que é coberta por plano. Mas quando a gente considera a geografia, até em regiões cobertas por plano não tem toda a acessibilidade que a gente precisa. Então a telemedicina, primeiro ela fez a digitalização. Quando eu faço uma comunicação por tecnologia, eu preciso digitalizar. Então eu consigo adquirir mais dados e informações que são super importantes para gerir a saúde dos pacientes. Esse é o ponto super importante. Acesso com uma experiência incrível. Pensa que da mesma forma que a gente teve no setor de mobilidade, no setor de hotelaria, em que a gente viu várias disrupções acontecendo, a gente também viu isso, né? Há 10 anos atrás, a gente nunca imaginava que seria possível atender um paciente por videochamada, né? Então, a gente viu o quanto que a gente conseguiu dar acesso com qualidade, com eficiência e resolutividade. Então, isso é super importante. E agora a gente está nesse momento de como é que a gente cria soluções por meio da tecnologia que vão dar melhoria na gestão de saúde dos pacientes. Então, isso que a gente acredita bastante aqui. Perfeito. Uma das coisas boas da telemedicina que eu sempre costumo falar é a questão de levar o especialista para onde ele não tinha antes, né? E você poder fazer esse tipo de acompanhamento. E eu sei que, como é um assunto em alta, muitas empresas nessa área surgiram no mercado nesses 2 últimos anos. Então, eu queria que você contasse para mim um pouco dos diferenciais da Conexa em relação a outras soluções que tem no mercado. Legal. Hoje, a Conexa é uma plataforma que está olhando para todo o cuidado longitudinal. Então, desde o cuidado mental ao cuidado físico, da prevenção à doença. Isso é super importante. Então, a gente tem hoje soluções que a gente criou no ecossistema Conexa, que a gente consegue resolver problemas de saúde mental, com psicólogos, psiquiatras. A gente consegue ter uma ampla rede de especialistas, como dermatologistas, psiquiatras, ortopedistas, que conseguem dar bastante acesso a essas pessoas que têm dificuldade num SLA muito curto. Então, a gente consegue ter SLAs de 2 dias, 3 dias, o que é para uma especialidade dessa muito, muito boa. Além disso, a gente tem toda a coordenação desse cuidado. Então, a gente tem, além das informações que a gente captura, então a gente consegue saber quem são os pacientes que têm diabetes, quem são os pacientes, independente se eles estão fazendo uma consulta do pronto atendimento ou se eles estão fazendo uma consulta de especialidade, a gente consegue entender o dado, que é algo super precioso. Sem informação, a gente não consegue tomar decisão. Então, com isso, a gente interligou todas essas soluções numa solução única em que a gente consegue coordenar. Então, eu consigo ter um pronto atendimento, no momento acessível 24/7, todos os dias na semana. A gente consegue dar todas as especialidades no espectro. A gente tem a nossa APS, a nossa atenção primária virtual, que conecta tudo isso com um engajamento muito, muito bom. Hoje a gente serve mais de 23 milhões de vidas na nossa plataforma, fazemos mais de 600 mil atendimentos por mês, o que mostra a taxa de utilização e engajamento que a gente consegue com os nossos pacientes. Caramba, que números incríveis, né? E me conta um pouco, com as operadoras de saúde, obviamente aqui eu estou olhando para o universo das autogestões, mas o que vocês têm de diferencial, como é o trabalho, como é que vocês fazem essa parceria com o plano para que você falou bastante que vocês têm esse olhar de APS virtual. A gente sabe que APS é dos assuntos que a gente mais discute aqui no universo de autogestão, que a gente entende a importância real da APS. Então, eu queria que você contasse um pouco como é o trabalho da Conexa
com as operadoras de saúde? A gente tem um trabalho muito de parceria, né? No final do dia a gente quer o mesmo resultado. A gente quer eficiência para o sistema, a gente precisa reduzir o custo das operadoras, que essa conta não vai parar de pé. Cada vez mais a gente vê prejuízos exorbitantes, a gente tem um grande objetivo, que é ajudar o plano a ser mais, obviamente, dar mais acesso, mas também reduzir o custo dele. E aí o ponto crucial é como é que a gente faz isso, por exemplo, pela APS, pela coordenação do cuidado. A gente precisa fazer isso com muito engajamento. Esse é o diferencial. Quando você olha para as soluções de atenção primária que não são virtuais, físicas, mais tradicionais, a grande barreira é engajamento. É captura. E aqui é onde a gente aprendeu bastante. Porque como a gente tem várias soluções que se conectam, eu consigo atender o paciente não só no momento em que ele precisa do cuidado primário, mas a gente tem a especialidade, a gente tem a saúde mental, isso tudo ajudando a rodar o ecossistema para que a gente consiga migrar para a atenção primária. Então, os programas servem de captura para a atenção primária, o que gera cada vez mais engajamento, o que gera satisfação dos colaboradores, dos beneficiários e, com certeza, das nossas operadoras. Perfeito, está ótimo. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo aqui esses dias no nosso 25º Congresso e te agradecer por estar apoiando a gente na realização desse evento incrível para os gestores das nossas filiadas. Bom, o evento está sendo incrível. A gente, nos últimos 3 anos, vem acompanhando e esse realmente bateu recorde aqui. Super legal, temas muito bons, assim, um network fantástico aqui. A gente conseguir entender mais os problemas de saúde que a gente tem nas operadoras. E a gente, obviamente, a gente está aqui super feliz de estar patrocinando junto com vocês, de estar junto com vocês fazendo um evento que, para a gente, é fundamental, né? A gente comunicar novos conteúdos, novas informações que têm vindo para as autogestões que estão muito alinhadas com o que a gente chama, né, com um longo prazo de saúde dos colaboradores e dos beneficiários. Então, muito importante, feliz de estar aqui. Perfeito, obrigada. Eu conversei com o Guilherme Weigert, que é o CEO e cofundador da Conexa, aqui direto do 25º Congresso Unidas. Te vejo no próximo podcast.